Hello, gente, tudo bem? Espero que sim. Como você do vídeo hoje, eu vim contando como foi a minha primeira pregação. Se vocês não gostam de conteúdo desse like, pode compartilhar assim para o vídeo de hoje. Galera, é o seguinte, a minha primeira pregação, ela foi um sucesso. Mas antes de qualquer coisa, gente, eu vou pedir pra que vocês me sigam lá no meu TikTok, esse que tá aparecendo lá pra vocês, e lá no meu Instagram também, que é esse que tá aparecendo lá pra vocês também. Então, assim, gente, primeiro que eu já contei pra vocês, mais ou menos assim, por cima, lá no meu TikTok. Então vai lá me seguir, por favor. Aqui no YouTube, esse aqui eu ainda não cheguei pra vir, mas, gente, eu tô tentando arrumar minha sobrancelha, porque eu encarnei arrumar ela, tô penteando ela, então ignorem isso. Lá no TikTok eu já gravei vários vídeos, inclusive penteando minha sobrancelha. Enfim, gente, simplesmente pentear, tá? Pentear pra cima e deixar ela bem arrepiadinha com uma gelatina. Tá bom? Gente, é bom também usar sabonete de glicerina pra deixar ela bem pra cima, sabe? Bem direitinha. Mas aí vai do seu gosto. E eu dando uma de design de sobrancelha, gente. Não sou nem perto disso. Mas, enfim, quem me indicou isso foi uma design de sobrancelha profissional, então, né? Uma das melhores da minha cidade. Então eu sei mais ou menos o que eu tô falando pra vocês. Seguinte. A minha primeira versão, gente, ela foi mistura de desespero, nervosismo, sucesso e presença do Espírito Santo consecutivo. André, como assim? Às vezes eu penso, gente, que a minha pregação, ela foi uma chave de virada na minha vida. Não só foi como tem sido. Naquela semana, em específico. Perdão por isso, gente. Mas naquela semana em específico, eu tava me sentindo muito muito espiritual. Muito espiritual. E com uma espiritualidade muito boa. Gente, esses dias eu recebi um elogio da minha professora que eu tenho uma espiritualidade muito boa. Foi o que ela me falou. E eu fiquei tipo, o quê? Porque às vezes a gente não se liga nisso, né? Às vezes a gente não pensa, a gente não sente isso da gente. Mas ela falou que eu tenho essa espiritualidade, que eu tenho isso dentro de mim. Eu fiquei tipo, quê? Fiquei muito feliz, eu confesso, mas ao mesmo tempo eu fiquei tipo, gente, eu não esperava que eu ia receber um elogio desse. Por conta de uma simples pergunta que a gente fez na sala. Que eu respondi, inclusive. Mas enfim. Modéstia à parte, realmente eu tenho uma espiritualidade muito boa. Uma fé, enfim. E, inclusive, gente, sobre isso, eu fiquei uma semana inteira enchendo a cabeça dos meus pais. Quase enlouqueci eles junto, principalmente a minha mãe. Porque ficou em casa de tarde comigo, me vendo estudar, trabalhar em prol do seu irmão, essas coisas assim. Então, assim, eu tive que dedicar um bom tempo da minha vida pro seu irmão. Tanto meu tempo espiritual como meu tempo, né, físico. Então, assim, foi uma construção diária, tá? Foi muito trabalho que eu precisei fazer, foi muito nervoso que eu precisei passar. Foi quarta-feira passada que eu preguei, inclusive tem vídeo aqui se arrumando pra meu primeiro sermão, tá? Então, assim, vamos lá ver o videozinho, porque tá bem legal. E eu fui com uma roupa bem bonitinha, bem preta, assim, Eu adoro a cor preta. E, gente, assim, o sermão, ele foi um sucesso realmente mesmo. Eu cheguei lá na frente, a primeira coisa que eu pensei, quando eu cheguei lá na frente, que eu pisei meu pé no púlpito, foi o seguinte: estou gravando conteúdos para a internet, TikTok seja. Porque, gente, gravar pra mim é uma terapia. E eu sei que, através das minhas gravações, eu estou lidando com o meio de diversas pessoas, sabe? Tipo assim, eu não tô lidando com uma pessoa, duas, não, tô lidando com várias pessoas. Eu sei que aqui tem milhões, milhares de pessoas me assistindo. Diferentes raças, tipos, jeitos, enfim. Então, assim, eu sei que não tô lidando num meio qualquer. Entendeu? Eu não tô falando publicamente com vocês, mas virtualmente eu tô. E eu precisava parar com essa vergonha, sabe? Porque eu tinha muita vergonha de falar em público. E na sala até diminuí um pouco essa vergonha pra vocês terem noção. O sermão, gente, me ajudou muito, porque eu tenho muita vergonha. Tinha muita vergonha de falar publicamente, enfim. Mas o sermão simplesmente foi uma chave de virada na minha vida nesses quesitos em tudo. Ele me ajudou muito. E assim, e segue me ajudando, né, gente? E o que eu tenho pra falar pra vocês, gente, é que foi uma experiência incrível. Eu recebi elogio de diversas pessoas, diversas. Foi assim, uma corrente de elogio, tá? Sabe? Até de gente que eu nem esperava receber elogio, eu esperei. E, gente, em prol de agradecimento, eu postei uma declaração enorme lá no meu Instagram. Inclusive, se achar a declaração, vai estar aparecendo na tela pra vocês do lado. Então, assim, todo mundo ficou tipo, nossa, sabe? Aquela coisa, porque eu realmente tenho uma espiritualidade muito boa. E as pessoas enxergam isso em mim. E isso é muito gratificante. Eu acho que não tem preço maior no mundo do que eu vi que essa espiritualidade é boa e que seu sermão foi um sucesso. Eu vi de pessoas que estavam lá, de pessoas que não estavam, de pessoas falando pra mim que pena que eu perdi, eu queria muito ter ido. Blá. Gente, o elogio que eu recebi dos meus pais foi simplesmente indescritível. Por isso que eu falo que dinheiro nenhum no mundo compra o valor de uma mulher que tem princípio. E não só que tem princípio, mas uma mulher que nem eu. Não, eu não sou perfeita, mas eu me dediquei total pra esse sermão. E eu só consegui fazer ele direitinho porque Deus me capacitou. Eu deixei Deus usar a minha vida pra ser exemplo através de um sermão. Eu deixei Deus me usar, me consagrar, tá? Me consagrei pra isso. E foi sucesso. Talvez não foi o melhor sermão da igreja, mas foi lindo. Eu queria muito que as minhas palavras atravessassem o coração das pessoas e interligassem dentro delas, sabe? Eu queria muito que fosse Deus falando através de mim. E foi. E foi lindo, foi tranquilo, eu não senti nervosismo, foi uma coisa assim totalmente natural. Eu escrevi tudo direitinho, como eu escrevi, deu uma folha frente e verso. Mas na hora, gente, que eu falei, foi totalmente natural, que eu nem senti.
Teve coisas que eu não consegui olhar no olho das pessoas porque eu fiquei um pouco nervosa. Teve coisas que eu deixei meu microfone muito longe, mas é normal, né, gente? Primeira vez. Assim, eu já cantei outras vezes na minha igreja, várias vezes eu cantei. Então, assim, eu canto mais a questão do cantar, já estou mais acostumada do que a questão do pregar. Porém, o pregar pra mim foi bem mais fácil do que o cantar. Porque eu cantava precisa ali da, né, afinação da voz, enfim. Mas eu sou apaixonada por cantar também. Então, assim, eu postei o vídeo, gente, esse vídeo do contando como foi a minha pregação, só que ele não enviou. E é por isso que, tipo, não apareceu esse vídeo, mas eu tinha postado ele sim aqui pra você. Mas, enfim, depois de um dia eu fui ver que não tinha enviado, agora eu tô regravando de novo, não tem problema nenhum. Então, assim, foi muito bom, foi maravilhoso, e eu tenho certeza que se você também tá nervoso, se é essa primeira pregação, se você é uma adolescente assim como eu, olha pra Deus, porque eu orei o tempo todo, desde quinta-feira, que eu recebi a quinta-feira na outra, que passou, retrasada, eu recebi a notícia que eu ia pregar. E na quarta-feira passada eu preguei. Então, assim, eu fiquei esses 6 dias, 5 dias orando. Todas as noites por conta desse irmão, pedindo capacitação, pedindo consagramento, pedindo espiritismo, enfim. Então, assim, foi tudo graças a Deus. E eu dou graças a Ele por tudo. E é isso. Foi incrível. Foi muito bom. Foi a minha primeira vez, mas foi a minha primeira vez inesquecível que eu vou levar pro resto da minha vida. Com certeza eu vou pregar mais vezes. Então, sim, se você quer pregar, se você tá com vergonha, não tenha, tá? Porque Deus vai te capacitar no final de tudo, tá bom? Beijo. Ah, pra quem tá com dúvida, a gente falou sobre a volta de Jesus, tá bom? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijo, que Deus abençoe. Deixa o like, curte, comenta, compartilhe. E agora sim, tchau. Fique com um take aí pequenininho, porque eu não postei muito grande. E isso aí. Tchau. Você também pode, assim como eu, foi maravilhoso. Só porque Deus me ajudou. Beijinhos.